A jornada de qualquer investidor ela é constituída por erros e acertos. Não existe uma jornada somente com acertos. Mas existe um erro que ele sai muito caro na vida de qualquer investidor. Além desse erro sair caro, ele machuca muito as pessoas, fazendo com que elas se desanimem dos seus investimentos e parem de focar nisso daqui. E a gente vai analisar o mercado cripto, também vamos analisar o mercado de metais, vou te explicar qual que é a minha visão do mercado das altcoins também, mas eu quero que você saiba que você não pode cometer esse erro, porque ele pode acabar com a sua jornada rumo à sua liberdade financeira. E a gente vai falar isso na nossa análise de hoje. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui falando um pouco sobre esse erro grosseiro que muitas pessoas vão cometer nos investimentos, eu quero que você repare nessa carteira aqui de um cliente que me procurou lá no passado e ele queria uma ajuda para entender o que ele fazia com a carteira dele. Porque ele estava vivenciando o movimento ali de bull market do mercado cripto, tá? Essa carteira aqui ela foi iniciada em novembro de 2023, aonde esse cliente chegou ali com 60 mil dólares, chegou a multiplicar isso daqui em 100% e ele ficou com 120 mil dólares. Veja que, pelo fato dele ter cometido um erro, e eu vou te explicar qual que é esse erro, logo em seguida, essa carteira ela voltou para 77 mil dólares. A gente está falando que mais de um ano depois, ele já não tinha quase nada de lucro. Novamente, essa carteira ela subiu mais uma vez e foi parar em 140 dólares. Em seguida, ela voltou para 68 dólares, 68 mil dólares. Isso significa que ele voltou praticamente na estaca zero. Se a gente olhar aqui e entender que já havia passado-se 2 anos, a gente pode considerar sim que ele perdeu dinheiro, porque a renda fixa do Brasil, 15% ao ano, 2 anos dá 30% de lucro. Então, se a carteira dele não está performando acima de 30% durante os últimos 2 anos, ele perdeu dinheiro e ainda correu um alto risco envolvido em tudo isso. Risco de fazer uma transferência errada, perder as suas criptos, risco de ser hackeado através de um e-mail, risco de comprar um bom projetinho e ele simplesmente colapsar. Ele correu vários riscos desnecessários para lucrar quase nada ao meio desse processo. Obviamente que a gente mudou toda a estratégia dessa carteira aqui, mas eu mantive essa carteira para ir acompanhando como que ela vai se comportando ao longo do tempo. Mantive o registro dela aqui no CoinMarketCap, só para eu entender ali se realmente valeu a pena ou não a gente ter mudado a estratégia. Eu quero que você veja que essa carteira em 2025 ela chegou a performar novamente muito bem. Ela voltou nos 130 mil dólares. E em seguida, com as quedas que nós tivemos, elas voltou para os 80 mil dólares. E olha só, a gente já está falando que estamos em 2026 e essa carteira ela está andando de lado desde 2023. Isso daqui é uma carteira que comete um erro com muita consistência, que é a falta de saber vender e realizar as suas posições. E eu vou te explicar o porquê que eu estou falando sobre realização. Mas eu quero que você entenda que o maior erro de qualquer investidor é não saber o timing de vender. Muitas pessoas compram um ativo com aquela expectativa, ou isso multiplica em 1000 vezes, ou eu não quero resultados pequenos, ou isso daqui pode ir a zero. Eu estou nesse jogo para realmente buscar grandes riscos porque eu tenho um pouco dinheiro e eu preciso atingir a minha liberdade financeira. Olha só, se você estiver focando dessa maneira, você está tentando construir um castelo de areia, algo que você constrói rápido e em um piscar de olhos ele também desaparece. Se você quiser construir um castelo de pedra, você sabe que vai levar muito mais tempo para você conseguir construir ele. Só que a partir do momento que ele estiver em pé, saiba que ele não vai mais cair. E por que eu estou falando isso daqui? Esse cliente, ele não sabia vender. A carteira Rumo ao Milhão, ela sabe vender. Eu quero que você veja como que está o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão comparado com o patrimônio desse cliente aqui. A carteira Rumo ao Milhão, simplesmente, ela conquista um topo histórico e ela vende, ela preserva o patrimônio. A gente conquista um novo topo histórico, a gente preserva o patrimônio. Conquistamos um novo topo histórico, preservamos o patrimônio, porque nós sabemos vender. E o porquê que eu estou falando sobre vendas com você? Bom, nos últimos dias a gente teve o capital rotacionando, o capital entrando dentro das altcoins, tá? Inclusive eu comentei isso com você na data de ontem.
vou te explicar qual que é a minha visão das altcoins. Eu quero que você saiba que esse movimento aqui, ele é bem bullish. Inclusive, a gente está vendo esse capital vindo das stablecoins, algo que é muito positivo para o mercado. Só que a gente tem que entender o que é um mercado que ele tem consistência ou um mercado que ele não tem consistência. Por exemplo, uma alta como essa daqui dentro de XRP, ela não é consistente. Não tem como a gente falar que esse ativo ele vai continuar subindo sem ele entregar pullbacks, porque os pullbacks eles são os movimentos de realização de lucro de muitos players. Quando a gente olha para esse ativo subindo dessa maneira, com RSI desse jeito aqui, alto volume, aqui são regiões onde a gente deve vender, onde a gente deve realizar os nossos lucros. Quando houver uma retração, a gente volta nas nossas posições. Mas se a gente não realiza o nosso lucro, a gente corre o risco de devolver tudo isso daqui para o mercado. Por que devolver tudo para o mercado? Bom, se a gente olha para um gráfico diário, nós estamos vendo que a tendência ela ainda é de baixa. Por mais que a gente tenha feito aqui um topo mais alto que o topo anterior, a gente ainda não formou um fundo mais alto que o fundo anterior, ou seja, esse é apenas um movimento de ação. A gente deve aguardar uma reação para entender se o movimento ele está saudável ou não. Só que eu sei que muitas pessoas elas acabam ficando eufóricas com essa alta que nós tivemos em questão de 2 dias. Elas acreditam que essa alta ela será sustentada durante os próximos dias, que a alta ela vai ser infinita em linha reta e que todo mundo vai ficar milionário daqui para frente. Só que a realidade não é isso que acontece. A carteira que eu te mostrei de um cliente era um cliente que sempre focava nas altcoins. O que ele focava era em gemas, em bons projetos que iriam multiplicar absurdamente porque tinha bons fundamentos e porque elas estavam desvalorizadas. Então o que ele fazia era simplesmente acumular aqueles ativos. Com o passar dos anos, a gente vê que aquela carteira ela não tem uma performance consistente, pelo fato dele não saber realizar, dele acreditar que essas altas elas serão para o resto da vida e que o mercado ele não vai entregar movimentações de baixa. Eu quero que você saiba que se você tem XRP na carteira, você deve vender. Tem algumas pessoas que vão tentar trabalhar com stop gain dentro dessa movimentação, mas para você trabalhar com stop gain, você precisa de um mercado com consistência em pivôs. Se você não tem pivôs, você não tem pontos técnicos para colocar um stop gain, então você precisa trabalhar com uma operação de realização de lucro. Aqui, quando a gente olha para esse ativo, nós temos sim que vender esse ativo. Caso a gente tenha pullback nos próximos dias, ótimos, a gente faz novas entradas, porque a média de 200 períodos está começando a reverter para cima. E se a gente se sustentar acima dela, a gente pode ter uma outra pernada lá na frente. Mas ver essas movimentações, por exemplo, como Polkadot também entregando aí nos últimos dias uma alta de 36%, são regiões onde a gente deve realizar sim, a gente deve colocar o nosso lucro no bolso. Muitas pessoas animadas com Virtual porque está entregando uma excelente movimentação que nós tivemos aí 77% em alguns dias. Você tem que saber vender esse ativo. Lembre-se, a grande diferença dessa carteira para essa carteira não é os pontos de compra e não é os ativos que nós compramos, mas sim os pontos de venda. A carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira que ela não vai negligenciar uma venda. Aonde quando a gente tem alta, a gente realiza o nosso lucro, sim. Controla todo esse FOMO, sabe? Esse desejo, esse anseio de ficar milionário rápido. A gente controla isso dentro da carteira Rumo ao Milhão, porque a gente entende que estamos construindo um castelo de pedra e não um castelo de areia. Esse cliente, ele tenta construir um castelo de areia todas as vezes que ele tenta autoexposição e não realização. E com o passar do tempo, a gente está vendo que o castelo de pedra aqui, ele está aumentando, ou seja, foque nas vendas dos ativos. A ponta mais importante de qualquer investimento não é o ponto que você compra, mas sim o ponto que você vende os ativos. E o porquê que eu estou falando isso? Bom, price action das altcoins ele está bem esticado. Quando a gente olha para o Bitcoin, ele chegou em região de preço caro, que é a linha verde aqui em cima, ou seja, a gente pode aguardar um pullback do Bitcoin. Sem falar que quando a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente está em uma região de resistência. Além dessa resistência, a gente fez um
rompimento, devolvendo esse rompimento. Ou seja, muito provavelmente a gente coletou liquidez aqui em cima, estopou muitas pessoas. Dê um zoom out para o gráfico e entenda que nós ainda estamos em tendência de baixa. Temos espaço para subir? Sim, temos espaço para subir, mas ainda estamos em tendência de baixa, ou seja, todo rally que nós tivermos, que você conseguir lucrar durante uma tendência de baixa, você deve realizar as suas posições e reentrar quando a gente tiver os movimentos de reação. Ação, reação. Quando a gente tiver exatamente os famosos pullbacks acontecendo, você entra mais uma vez na operação. Mas enquanto a gente estiver em uma tendência de baixa dentro do ativo, a gente não pode holdar. Acreditar que porque a gente teve uma alta em 2 ou 3 dias, é que agora a gente vai buscar 150 mil dólares no Bitcoin. Olha só, nós ainda estamos em tendência de baixa. O cenário para o Bitcoin, ele ainda não é nem um pouco agradável, diferente dos metais preciosos que ainda estão em tendência de alta. Quando a gente está em uma tendência de alta, a gente pode trabalhar com novas expectativas de topo histórico, mas quando a gente está em uma tendência de baixa, muito pelo contrário. Por exemplo, quando a gente olha para a platina, ótimo, platina está indo buscar o seu topo histórico, a gente teve uma boa correção acontecendo no ativo e nós estamos tendo mais uma alta de 22%. E olha só, nós estamos falando dos metais preciosos, um mercado muito mais seguro do que o próprio mercado cripto. Eu quero que você entenda que esses ativos eles estão em tendência de alta. Aproveite essas tendências de alta aqui, não fique brigando contra isso daqui. Também aproveite essas altas que nós tivemos dentro das altcoins e saiba realizar as suas posições. Saiba colocar esse seu dinheiro no bolso. Prata, um outro ativo aí que está vindo buscar nova máxima histórica e eu venho comentando com vocês sobre prata entregando pullbacks. Todos os metais preciosos eles estão entregando pullbacks em médias móveis, porque a gente está com uma alta demanda por esse ativo nesse momento. Eles acabam sendo os patos da vez. Bom, se bem que eu não poderia chamar de pato, porque isso daqui seria meio negativo. Eles acabam sendo os cachinhos de ouros dos mercados nesse momento. Todo mundo está olhando para os metais preciosos, bancos, governos, todo mundo está querendo esses ativos nesse momento. A prata agora começa com narrativas de que ela é escassa, ela é utilizada para construir qualquer coisa, celulares, carros elétricos e tudo isso. Sempre que a gente tem uma alta, ela é justificável. Sempre que a gente tem uma queda, ela também é justificável. O fato é que a lei da oferta e da demanda está trabalhando a favor dos metais preciosos. E a demanda por esses ativos está sendo muito forte, porque nós temos governos e bancos atrás desses ativos. Simplesmente surfa, aproveita essas movimentações dos metais preciosos. Ouro é um ativo que está nos entregando excelentes resultados há muito tempo. Quando a gente olha para esse ativo, linda tendência de alta. A gente está acumulando ele dentro da carteira rumo ao milhão desde março de 2025. Altos resultados dentro desse ativo. A única coisa que a gente tem que ficar atentos é exatamente as tendências. Se a gente reverter as tendências para baixo, ótimo, momentos da gente sair, realizar as nossas posições. Mas enquanto a gente se mantiver acima dessas tendências, a gente deve fazer novas entradas em toda vez que tem pullback e ainda não é o momento de realizar. Porque nós estamos em bull run desses ativos. Nós estamos em uma franca tendência de alta, onde a gente não sabe aonde será o final dessa tendência. Se a gente estiver investindo nos metais enquanto está em tendência de alta e quando essa tendência é revertida a gente sair, a gente vai ter feito uma boa grana ao longo desse processo. 2025 foi um ano marcado com uma performance excelente dos metais preciosos e uma péssima performance do mercado cripto. As pessoas que ficaram holdando as criptos em 2025 sabem exatamente que não valeu a pena. Não valeu a pena você não vender os ativos. E não repita esse erro ao longo de 2026. O grande erro de qualquer investidor é não saber o timing de vender. Até mesmo os metais terá o seu time de vender, terá o momento certo onde nós iremos se desfazer de todas as nossas posições. Mas até esse momento chegar, vamos aproveitar tudo isso. Eu quero que você entenda que nos últimos dias as altcoins entregaram excelentes resultados. Aproveite para realizar os seus lucros e rotacionar esse capital para os metais que ainda estão em tendência de alta.
E caso, ao longo dessa jornada, você queira copiar e colar todos os meus resultados, copiar e colar todas as minhas operações, caso você queira saber aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando e vendendo no momento que eu estou comprando e que eu estou vendendo, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, que basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, que é construir um castelo de pedra, que leva tempo, mas vale todos os esforços, porque a gente não devolve o nosso lucro para o mercado. A gente constrói aquele patrimônio e a gente estabiliza aquele patrimônio dentro da carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Acabei de apagar o push aqui. E essas mensagens, elas chegam na tela do seu celular como se você recebesse uma mensagem de WhatsApp com aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo. Tudo que você precisa fazer é seguir aquela decisão. Você estará seguindo todas as decisões que constituíram esse patrimônio e que está constituindo ainda mais o patrimônio dia após dia. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Para mim, há um grande erro dos investidores, que é não saber vender. O momento que nós estamos agora é um momento claro de venda das altcoins. As altcoins entregando pullback, o capital continuando fluindo para esses ativos, ótimos, a gente toma novas decisões de entrada. Se o Bitcoin entregar um pullback saudável, ótimas decisões de entrada. Mas do contrário, a gente tem que saber vender e aguardar esses pullbacks. Dinheiro no bolso vale muito mais a pena do que dinheiro na tela. Saiba que você precisa enriquecer na vida real e não no metaverso. Se você quiser trilhar essa jornada junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!